Olá, pessoal, é sempre muito bom estudar com vocês, né? E tentar facilitar a vida de vocês ao estudar aí os tributos, principalmente os impostos, aqui no caso aqui municipais. A gente está falando agora do nosso ITBI. Naquela primeira aula e na segunda aula nós falamos sobre a incidência e a não incidência. É interessante que a gente não entrou no Código Tributário Nacional, que fala, a partir do artigo 35, de um antigo imposto sobre a transmissão estadual que incidia sobre venda de bens imóveis, seja causa-mortes ou seja entre vivos, seja oneroso ou por ato não oneroso. Esse imposto deixou de existir. Houve depois uma emenda constitucional que fez com que nascessem dois outros impostos, e depois na Constituição de 88, hoje você conhece o ITCD dos estados sobre atos gratuitos e o ITBI municipal sobre atos onerosos. Vamos falar agora um pouco mais a respeito de alguns tópicos que ficaram faltando na aula passada. Então, vamos dar continuidade aqui, primeiramente com uma jurisprudência mais comum de cair nas provas, e justamente um questionamento a respeito do ITBI, poder ou não ser progressivo quanto à progressividade fiscal, quanto às suas alíquotas. Você sabe que a progressividade fiscal, em função do valor do imóvel, no caso aqui de um imposto sobre transmissão de bens imóveis, ela acontece hoje em dia, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, para o ITCD dos estados. Ou seja, as doações e as transmissões causa-morte poderão ter alíquotas progressivas quanto ao imposto de transmissão causa-morte e doações estaduais, de acordo com o Supremo Tribunal Federal. Nem sempre foi assim. Nem sempre a progressividade da alíquota acompanhou a situação de tributos reais. Na verdade, algum tempo atrás, lá em idos aí de 2000, antes de 2017, onde houve essa mudança, você, a princípio, só tinha impostos reais com progressividade quando a progressividade estava expressa na Constituição Federal. É o caso do IPTU quanto à progressividade em função da base de cálculo do imposto, e é o caso do IPTU quanto à progressividade em função do descumprimento da função social da propriedade urbana, e é o caso do ITR em função do descumprimento da propriedade da sociedade rural. Quer dizer, então, da função social da propriedade rural. Então, o que acontece? Por que o ITBI não aceita ou aceita a progressividade? A gente tem que estudar dois pontos de vista, até mesmo para você analisar numa situação prática. Veja, a jurisprudência quanto às alíquotas do nosso imposto, elas começam com a súmula 656 do Supremo Tribunal Federal. Então, essa súmula, a súmula 656 do Supremo, ela nos indica o seguinte. Então, comecemos aqui pela súmula, né? 656 do Supremo Tribunal Federal. E ela fala o seguinte para nós, né? Ela diz assim, ó: é inconstitucional a lei que estabeleça alíquotas progressivas para o imposto de transmissão de bens imóveis intervivos, o ITBI, com base no valor do imóvel. Então, fica muito claro através da súmula, né? Fica muito claro se você estudar a súmula, se você ler a súmula, e ela cai bastante em prova, então tem que ter todo cuidado com essa súmula, que, a princípio, a progressividade não acompanha o ITBI de acordo com o Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Então, você guarda essa informação. Só que, né, como eu falei para vocês, em 2017, o Supremo já entendeu que a progressividade nas alíquotas de tributos, elas devem apontar para qualquer tributo. Então, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal. Mas mesmo aqueles que não tenham caráter pessoal, ou seja, não estejam referendados a uma pessoa, mas sim, né, referendados a uma coisa, né, impostos reais, também deverão ter aí a sua progressividade, visando aí o cumprimento da função, né, da capacidade contributiva, ou seja, de, a princípio, verificar a capacidade que o contribuinte tem de, a princípio, pagar o tributo. Por isso que eu coloquei esse adendo aqui, que é o posicionamento. Ó. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, em julgado sobre o TCMD, pelo recurso extraordinário 5620-45/RS, lá do Rio Grande do Sul, alterou a interpretação do artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal e dispôs que a capacidade contributiva é aplicável a todos os impostos, sejam eles pessoais, sejam impostos reais, pois é possível aferir a capacidade econômica dos contribuintes, de modo que não há motivos para impedir a progressividade nos impostos reais. Então, conforme essa interpretação dada pelo recurso extraordinário 562045, você poderia ter, sim, progressividade nos impostos reais sobre transmissão, que é o que acontece já com o ITCD,
mas que muitas vezes é barrado ainda no ITBI por causa da súmula do STF que não foi revogada, a 656. Professor, para uma prova, o que eu levo? Então, para a prova, você ainda fica com o resultado da súmula original. A não ser que ele fale alguma coisa a respeito, né, conforme novos entendimentos dados pelo... Então, ele tem que entrar no assunto e, a princípio, explorar o assunto. Numa prova discursiva, vale muito a pena o meu querido aluno trabalhar as duas situações. Ou seja, falar a respeito, né, da súmula 656, porque ela é muito lembrada ainda nas provas de concurso, mas também falar a respeito do recurso, uma vez que, a princípio, o recurso especial, perdão, ele, a princípio, vai trazer para nós essa informação tão importante que, a princípio, deve ser levada em consideração para todos os impostos, né? Quer dizer, sejam eles reais ou pessoais. Quer dizer, levar em consideração a capacidade de contribuir, a progressividade em função do valor da base de cálculo do tributo. Tá bom, pessoal? É isso aqui, quer dizer, guarda essas duas informações, veja aqui nosso estudo aqui, ó, vai passar ainda pelo conceito de atividade preponderante, lá no CTN. Nós vamos falar tudão a respeito do que temos no ITBI, lá no Código Tributário Nacional. Já falamos na Constituição, né? Agora vamos falar no CTN. Vamos falar então sobre esse imposto que não existe mais, esse imposto sobre a transmissão estadual, mas guarde aí na bola, na vez, porque nós ainda vamos tratar da jurisprudência avançada a respeito desse tributo, e aí eu quero ir nos pormenores que também tem caído em prova. Adquire para nós, conosco o nosso curso aqui do ITBI para todos os municípios, eu creio que você vai gostar muito, porque a princípio ajuda você nesse entendimento a respeito do nosso ITBI. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima!